Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 4, com o tema Jesus, o pão da vida. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 6, dos versículos de 1 a 14. A palavra-chave é vida. E vamos abordar nesta lição Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Jesus desafia a fé dos discípulos. Jesus, o pão que desceu do céu. O Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. Nesta lição, compreenderemos o significado de depender de Jesus como nosso alimento espiritual diário e como sua obra nos garante a vida eterna. Dessa forma, seremos conduzidos a uma comunhão mais profunda com o Senhor. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, Ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiriam às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes, neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou este desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. O que são milagres? São obras de origem e poder sobrenaturais. Eles funcionam como um sinal ou uma marca da autoridade de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo. Os milagres servem pelo menos a 3 propósitos no reino de Deus. Honram a Jesus Cristo, provando a veracidade de sua mensagem, e provam sua identidade como Filho de Deus e nosso Salvador. Expressam o amor compassivo de Cristo. Significam a oportunidade da salvação, a vinda do reino de Deus. A palavra de Deus indica que os milagres devem continuar a ocorrer através de seus seguidores na igreja. Jesus enviou os seus seguidores para pregar e realizar milagres.
Jesus declarou que aquele que creram nele, através da pregação de sua palavra, fariam as obras que ele fez, e ainda mais coisas. O livro de Atos registra muitos milagres feitos e através da vida de seus seguidores. Em outros trechos do Novo Testamento, estes feitos são chamados de sinais, que confirmam a veracidade da mensagem de Cristo. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Qual foi o desafio para os discípulos? O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer as necessidades da multidão. Se alguém sabia onde encontrar comida, este era Filipe, porque era de Betsaida, uma cidade a cerca de 15 quilômetros de distância de Cafarnaum. Jesus testou Filipe, a fim de fortalecer a sua fé, ao pedir do discípulo uma solução humana. Sabendo que não havia, Jesus enfatizou o poderoso milagre que estava prestes a realizar. No episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Nesta lição, compreenderemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.